Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que sejam bem, espero que sejam animados. E bora para mais uma videoaula aqui da nossa disciplina de Cálculo 2. Nessa videoaula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre um objeto que vai nos acompanhar por boa parte do nosso curso, que são as chamadas curvas. Para a gente entender um pouco o que a gente entende por curva, né, o que ela visa descrever, né, qual é o papel dela aqui no nosso contexto, vamos pensar no seguinte: imagina que tenhamos um objeto que se move sobre uma superfície plana. No caso aqui, a superfície plana que eu tenho é a superfície aqui da minha mesa, e eu vou representar esse meu objeto por um pontinho. Então, esse pontinho aqui representa o meu objeto que se move sobre essa superfície. E à medida que ele se move, nós vamos prestar atenção no rastro que ele deixa, ou seja, na trajetória que ele percorre. Então, digamos que esse objeto ele partiu dessa posição inicial, que eu acabei de desenhar aqui, e ele percorreu o seu caminho, né? Veio aqui, voltou um pouco, e parou numa posição final ali. Então, suponha que esse objeto tenha feito essa trajetória, né? Saiu aqui desse ponto, caminhou seguindo essa linha aqui, fez esse trajeto até chegar nesse ponto final aqui do seu trajeto. Saiu daqui, chegou. O que nós vamos chamar de curva? Curva para a gente vai ser coisa como essa. Uma trajetória descrita, por exemplo, por um objeto, né? Aqui no caso eu estou falando de curva plana, porque esse deslocamento aconteceu numa superfície plana. Poderia ter acontecido, poderia ser, por exemplo, a trajetória percorrida por um pássaro enquanto voa, né? A gente está falando, no caso, de uma trajetória. Nesse caso, uma trajetória tridimensional, né? Seria algo no espaço, né? Com 3 dimensões. Aqui é uma trajetória plana. Pois bem, de maneira bem simples, sem complicação. Curva é isso. É qualquer trajetória, curva plana, aqui no caso, né? Qualquer trajetória descrita no plano. Dessa forma. Agora, se nós queremos estudar isso matematicamente, a gente precisa colocar uma linguagem matemática nisso. A gente precisa, de alguma forma, algebrizar isso. A gente precisa descrever, por exemplo, e entender como é que eu posso descrever, por meio de uma equação algébrica, a trajetória descrita por esse objeto. Então, para a gente entender como fazer isso, eu quero levar vocês aqui agora para uma janela aqui do GeoGebra. Estou usando aqui o GeoGebra versão online. Recomendo que vocês explorem, né, e usem esse software, porque ele é fantástico. E acho que ele vai nos ajudar muito ao longo desse semestre. E, então, estou aqui com o meu GeoGebra, né, e digamos que nós tenhamos aqui uma trajetória descrita por um objeto qualquer, e suponha que essa trajetória seja dada por essa curvinha aí que vocês estão vendo. Então, essa curvinha é a trajetória aí do nosso objeto. Bom, eu quero, então, dar uma linguagem algébrica para isso. Eu quero entender essa trajetória em termos de equações algébricas. Porque se eu tenho essas equações algébricas, eu posso, por meio delas, ao manipulá-las, eu posso entender um pouco melhor da estrutura desse movimento realizado por esse objeto. Então, o que a gente faz para fazer isso? Nós usamos o que nós chamamos de sistema de coordenadas. Basicamente, como aqui a gente está no plano, a gente vai colocar 2 eixos, que serão nossos eixos coordenados, e a partir desses eixos coordenados, a gente dá coordenadas para cada posição que esse objeto ocupou no espaço, ou no caso aqui no plano. Então, a primeira coisa que a gente faz é isso, nós embutimos esse plano de eixos coordenados. Mas aqui tem um detalhe, eu posso, esses eixos, nós escolhemos onde colocar. Eu posso colocar os eixos da forma como eu quiser. E coloquei os eixos ali, automaticamente cada ponto dessa trajetória será descrito por um par ordenado. Por exemplo, da forma como nós posicionamos o eixo aqui, o que a gente percebe é que
o ponto de partida desse objeto foi o ponto -2, né, primeira coordenada -2, -1. Então, esse ponto parte do ponto -2 e -1. Mas, tá bom, eu, né, posso escolher os meus eixos de modo que ele parta do ponto -2, -1. Mas eu poderia fazer uma escolha diferente. Eu poderia escolher esses eixos posicionados de forma tal que a posição de partida fosse justamente a origem do meu sistema. Né? Não é que eu estou mexendo na trajetória. A trajetória é aquela e ela não muda. O que a gente vai mexer, na verdade, é nos eixos. Né? Então, o que nós fazemos é a gente redefine os eixos de modo que, pronto, a trajetória agora ela tem como ponto de partida justamente a origem. A trajetória aqui é exatamente a mesma. Né? O que eu mexi foi nos eixos coordenados de modo a fazer com que o ponto de partida seja exatamente o ponto 00. Isso aqui facilita bastante a compreensão quando a gente posiciona, né, por exemplo, a posição inicial aqui sendo 00, a gente vai entender melhor por quê. Então, suponha que o nosso objeto, então ele parte, né, da posição inicial, esse objeto está sendo representado aqui por esse ponto P, então ele parte dessa posição inicial, que a gente posicionou para ser o 00, a origem, e ele vai percorrer o seu caminho. Então, partindo ali, né, da posição inicial, ele percorre o seu caminho, a sua trajetória, a qual é descrita por essa curvinha em azul aí, que a gente está vendo. Outra coisa que a gente também é interessante, né, a gente pode fazer, a gente pode convencionar, é que, bom, esse ponto P, ele se move e, à medida que o tempo passa, a posição desse objeto muda. Tá? Agora, como que a gente vai marcar esse tempo? A gente também pode decidir como fazer isso. Então, eu decido que eu vou marcar esse tempo a partir do t igual a 0, ou seja, eu vou acionar o meu cronômetro vai estar zerado, eu vou acionar meu cronômetro e a partir do momento que eu aciono, então esse é o meu t igual a 0, então acionei o cronômetro, o tempo começa a correr e o meu objeto vai se deslocando e vai, né, percorrendo o seu caminho ali ao longo do tempo. Conforme o tempo passa, ele percorre o seu caminho, porque para repetir, para a gente poder ver. Então, tempo t igual a 0, ele começa a sua trajetória e ele vai fazendo à medida que o tempo passa. Para cada instante de tempo t, ele ocupará uma posição no espaço. Ou seja, podemos agora já começar a matematizar isso. Então, o que é uma curva? Uma curva no plano é uma função que depende de uma variável real, né? Aqui no nosso contexto, essa variável real ela representa o tempo. Essa variável ela vai estar variando dentro de um intervalo. No caso aqui do meu exemplo, eu coloquei um intervalo de tempo de 0 até 4. Então, tem ali um intervalo. E essa curva, ela é uma função que associa a cada instante de tempo t, ela associa um ponto no plano. E esse ponto, claro, aqui no nosso contexto, representa a posição desse objeto que está em movimento. Então, perceba, por exemplo, t igual a 0, essa curva, essa função associa o ponto p igual a 0, 0. Se t é igual a, por exemplo, 1, a posição desse objeto, então essa função vai levar o tempo t igual a 1 no ponto p igual a 1,4. Né? 1,4. E assim por diante. Para cada instante de tempo t, associamos por meio dessa função um ponto p no plano. Né? Um ponto que vai ter suas duas coordenadas. Ou seja, uma curva nada mais é do que uma função definida no intervalo da reta com valores em R2, com valores no plano. Então, dito de maneira bem simples, isso é uma curva. Né? Vocês vão encontrar nos livros, até no nosso livro-texto, muito frequentemente sendo usado o termo função vetorial. Agora, por que função vetorial? De fato, quando eu falo de curva e quando eu falo de função vetorial, estou falando exatamente da mesma coisa.
Mas quando eu uso o termo função vetorial, eu estou olhando para a mesma coisa, mas sob um ponto de vista um pouco diferente. Vocês se lembram da nossa aula introdutória sobre vetores, que um par ordenado pode representar tanto um ponto quanto um vetor. Então, por exemplo, aquele ponto P que a gente está vendo ali, ele tem duas coordenadas 1, 4, e essas duas coordenadas representam esse ponto P. Mas elas também representam um vetor. O vetor que elas representam é esse, errei aqui, é esse vetor aqui. O vetor OP, o vetor, aquele segmento orientado que sai da origem e chega no ponto P, representa um vetor. Né? E esse vetor, ele tem uma representação algébrica que é dada exatamente pela mesma representação algébrica do ponto P, ou seja, esse vetor OP também é o vetor 1, 4. E aqui, nesse contexto, se nós já concordamos que essa curva aqui, nesse caso, é a trajetória desse objeto, o vetor OP ele tem um significado. O vetor OP ele representa o deslocamento do objeto. Enquanto que a posição, a função de posição, né, ela é uma função que associa a cada instante de tempo um ponto, que é o ponto que descreve a posição, o deslocamento é uma grandeza vetorial. Então, o deslocamento associa a cada instante de tempo t o deslocamento dado por feito por aquele objeto, né, naquele instante de tempo. Então, se eu volto aqui no meu tempo para o zero, eu percebo que a posição do objeto é a origem. Portanto, o deslocamento desse objeto foi nulo aqui nesse instante. Ele não se deslocou. Mas à medida que o tempo começa a passar, eu vejo que há um deslocamento. E para cada instante de tempo t, eu obtenho o que é o deslocamento desse objeto, que é dado pelo vetor, representado pelo vetor OP, cujas coordenadas são as mesmíssimas coordenadas do ponto P. É por isso que é interessante aqui que a gente coloque o ponto de partida exatamente na origem, porque senão as coordenadas do vetor de deslocamento não seriam exatamente as coordenadas do ponto que descreve a posição do objeto. Quando eu coloco a posição inicial na origem, então fica exatamente a mesma coisa, porque afinal de contas, o que é o deslocamento? O deslocamento é posição final menos posição inicial. Lembra que a diferença de dois pontos é o vetor que sai de um e chega no outro. Então, a diferença entre a posição final P e a posição inicial O, né, 0, 0, é exatamente o vetor OP. Né? E essa diferença é feita da maneira mais natural possível, que é fazer a primeira coordenada do ponto P menos a primeira coordenada do ponto O, da origem, que é 0, segunda coordenada do ponto P menos a segunda coordenada da origem, que também é 0, ou seja, as coordenadas do vetor OP são exatamente as mesmas coordenadas do ponto P. Portanto, uma curva pode ser entendida como uma função que leva um número real num ponto do plano ou um número real num vetor do plano. Porque, afinal de contas, pontos e vetores têm a mesma representação algébrica, como a gente já viu. Aqui nesse contexto, espero ter deixado claro para vocês como as duas formas diferentes de interpretar vão fazer com que isso seja ora ponto, ora vetor. Se eu estou falando de posição, eu estou falando de uma função que associa instante de tempo, associa número real, a ponto no plano. Se eu estou falando de deslocamento, então será função que associa instante de tempo, associa um número real a um vetor. Por isso, curvas ou funções vetoriais são a mesma coisa. O que é uma função vetorial? Uma função que associa um número real a um vetor. Né? Uma curva, uma função que associa número real a um ponto no plano. Né? Do ponto de vista algébrico, é exatamente a mesma coisa. Não tem diferença do ponto de vista algébrico. Do ponto de vista de interpretação da situação representada por aquilo, aí tem diferença. Ou eu estou falando de posição, ou eu estou falando de deslocamento. São coisas de natureza diferente. Mas a representação algébrica é exatamente a mesma. Ok. Por essa videoaula aqui é só.
Nós vamos, na próxima videoaula, falar um pouquinho sobre as diferentes formas de representar uma curva ou uma função vetorial, né? Então, espero que tenha ficado claro. Dúvidas, tragam para a gente, usem o chat, tragam nos encontros síncronos. Vamos caminhar juntos para fazer dessa experiência a experiência mais edificante possível, cheia de aprendizados, possamos crescer e nos desenvolver juntos. Até o próximo vídeo.